É claro que é difícil a gente fazer uma relação direta entre Gerd Müller e futebol alternativo, né? Mesmo que ele tenha começado num time amador, o Nordlingen, equipe que ele defendeu durante uma temporada e arrebentou até chamar a atenção do Bayern de Munique. Com a camisa dos bávaros e depois com a camisa da seleção alemã, ele virou sinônimo de gol. E hoje, o Nonsense Football faz uma homenagem a Der Bomber, o bombardeiro. Afinal, não é todo mundo que tem 14 gols em Copas do Mundo, né? Tricampeão europeu com o Bayern, campeão europeu com a seleção alemã, terceiro maior goleador das Copas do Mundo, maior goleador até hoje da história da Liga Alemã. Essas são algumas das conquistas de Gerd Müller, o artilheiro que nos deixou em agosto de 2021. Gerd Müller não era exatamente alto, mas com 1,75 m, portanto 2 centímetros a menos que eu, fez tudo aquilo que eu faria só em sonho mesmo. Aos 21 anos, marcou os primeiros gols com a camisa alemã e foram logo 4 num jogo só, diante da Albânia, em 1967. Ah, era contra a Albânia, grande coisa. Ok, ele marcou contra a França meses depois também. A partir de 68, viu-se que ele estava no auge goleador. Nas eliminatórias da Copa foram 9 gols, 4 num jogo só. Na Copa de 70, no México, esse espírito goleador foi ainda mais letal. Foram 10 gols marcados, sendo 8 só na cidade de León, que parecia ter os ares perfeitos pro cara. Aliás, 10 gols marcados significa que ele se tornou o maior goleador de uma Copa do Mundo desde 1958, quando o francês Fontaine marcou 13. A estreia da Alemanha Ocidental foi dura. Os marroquinos seguraram uma improvável vitória até os 11 do segundo tempo, quando enfim saiu o empate do National Elf. E a 10 minutos do fim, pimba, o primeiro gol de Gerd Müller numa Copa do Mundo. A segunda rodada foi... tirem essa imagem daí. Isso, obrigado. A segunda rodada daquela Copa viu o primeiro show do artilheiro. E de novo num jogo difícil. Gerd virou a partida contra a Bulgária e depois marcou 2 vezes para transformar uma partida complicada numa goleada de 5-2. A seleção peruana, treinada por Didi, fez uma grande Copa para os padrões peruanos, mas foi diante deles que a Alemanha teve a primeira partida fácil do Mundial. E Müller passeou, marcou 3 num espaço de 10 minutos. No fim, 3-1 para os alemães, líderes do grupo. Nas quartas de final, um clássico disputadíssimo. Era a primeira vez que Alemanha e Inglaterra se reencontravam após a polêmica final da Copa de 66, que terminou com vitória inglesa até hoje contestada. Os ingleses fizeram 2-0, mas os alemães buscaram um empate. Prorrogação. Hora de Der Bomber. Na pequena área, era covardia. Alemanha 3-2. Temos que fazer um parênteses antes do próximo jogo da nossa lista. Afinal, é o jogo do século. Jeremias Werneck, qual é o jogo do século nas Copas do Mundo? A gente tem que fazer um parênteses antes do próximo jogo da nossa lista. Afinal, ele é conhecido como o jogo do século. Até hoje, única partida de Copa do Mundo com 5 gols no tempo extra. Foi uma loucura o que Itália e Alemanha fizeram diante de 102 mil pessoas no Estádio Azteca. E talvez tenha sido a derrota mais dolorida da carreira de Gerd Müller na seleção alemã. A Itália não tinha um ataque tão poderoso quanto os alemães, mas naquela tarde abriram o placar cedo. Porém, quando pareciam que levariam a melhor ainda no tempo regulamentar, saiu o gol de empate, já no finzinho da partida. No início da prorrogação surgiu Gerd Müller, após uma bobeada tremenda da defesa da Zorra. Porém, ainda nos 15 minutos iniciais do tempo extra, a Itália obteve a virada. Nos 15 minutos finais, Müller apareceu de novo e de cabeça deixou tudo igual mais uma vez. Só que 20 segundos depois da saída de bola, mais um gol italiano. O gol da vitória. 4-3 no jogo do século. É claro que a decepção do Müller e também da seleção alemã como um todo, que tinha um time melhor do que a Itália, pelo menos ofensivamente, foi imensa. Mas não era o final do mundo, não. Na verdade, 2 anos depois, o atacante, agora já tendo seus 26 aninhos, brilhou na final da Eurocopa. Ele marcou 2 vezes e a Alemanha foi campeã com placar de 3-0 na União Soviética. Por ser sede da Copa de 74, a Alemanha Ocidental não jogou as eliminatórias. Mas isso não quer dizer que o Gerd Müller não manteve a pontaria afiada. Foram 13 gols em 1 ano e meio de preparação em amistosos. Müller não começou tão calibrado assim no Mundial. O primeiro gol dele foi só o terceiro do time nos 3-0 sobre a fraca Austrália na segunda rodada.
Aquela Copa de 74 foi dividida em duas fases de grupos, a inicial e depois a que definia os finalistas e também os times que iriam para a decisão de terceiro e quarto lugares. Os campeões dos grupos no chaveamento semifinal iam para a grande decisão. E foi aí que o Der Bomber apareceu quando mais se precisava dele. Num jogo enroscado contra a Iugoslávia, Miller fechou a conta aos 37 do segundo tempo, 2-0 para os alemães. Nos 4-2 em cima da Suécia, ele passou em branco, mas o time chegou à rodada final precisando vencer o confronto direto contra a Polônia para saber qual das duas ia para a final. E o campo em Frankfurt foi mais um adversário, depois da chuva torrencial na cidade. Mesmo assim, o artilheiro deixou a marca dele a 14 minutos do fim. A vaga na final era alemã. 75 mil pessoas foram ao Olympia Stadium, em Munique, ver a decisão contra a mágica Holanda, que saiu ganhando logo a 2 minutos. Gol de Neeskens, cobrando pênalti. Foi também da marca da cal que Breitner deixou a decisão empatada. E ainda antes do intervalo, o camisa 13 mais letal da história das Copas virou o duelo, na pequena área. Seria o gol do título, o gol de uma carreira, o gol de uma vida, o último dele em Copas e o mais importante e decisivo. Miller estava com 28 anos, certamente podia jogar mais uma Copa do Mundo. Mesmo que a gente lembre que naquela época as carreiras dos jogadores eram bem mais curtas, né? Só que uma discussão com a Federação Alemã encurtou essa carreira enquanto jogador da seleção nacional. Bom, basicamente, o Miller discordou da decisão da Federação Alemã em permitir que as esposas dos dirigentes participassem da festa pós-título da Copa. Em compensação, as esposas dos jogadores foram proibidas. A partir daí, Miller e Federação racharam e o jogador nunca mais entrou em campo pela seleção alemã. E olha que ele ainda tinha muita farinha no saco, viu? Afinal, ele jogou até 1981, quando pendurou as chuteiras, atuando pelo Fort Lauderdale Strikers nos Estados Unidos. Gerd Miller foi, durante 32 anos, o maior artilheiro da história das Copas, com 14 gols. O número só foi superado por Ronaldo em 2006 e depois por Miroslav Klose em 2014. Só que ambos jogaram mais partidas de Copa para isso. Miller atuou em 13 jogos. Ronaldo fez 15 gols em 19 partidas e Klose atingiu 16 gols em 24 jogos. Miller foi, durante quase 40 anos, o maior artilheiro da seleção alemã. Ele marcou incríveis 68 gols em 62 partidas. Uma média que, convenhamos, ninguém vai superar nunca. E essa foi a homenagem do Nonsense Football para um dos maiores goleadores da história. Espero que você tenha gostado, e se sim, deixa embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal e até uma próxima!